Olá, vamos começar mais uma aula do nosso curso sobre álcool, saúde e sociedade, oferecido pela USP por meio de sua pró-reitoria de graduação. Quem acompanha nossas aulas ou sabe um pouco sobre o trabalho que fazemos, já percebeu que abordamos o álcool sobre os mais diferentes aspectos. No geral, as pessoas sabem alguns dos principais efeitos e consequências do consumo nocivo de álcool. Hoje, trazemos aqui um novo recorte sobre um ambiente no qual esse tema ainda é discutido de forma muito incipiente, que é a relação entre álcool e a prática de esportes e atividades físicas. O mundo dos esportes é sempre cheio de bons exemplos de saúde, de superação, disciplina. Por que então tantos eventos esportivos acabam sendo associados ao consumo de álcool? Pense naquela imagem clássica do pódio da Fórmula 1, aquela comemoração com muito champanhe, ou até quando os amigos vão sempre tomar uma após o jogo de futebol. Eu sou Arthur Guerra, psiquiatra e professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E nesta aula vamos falar sobre a relação entre álcool e esportes. Atividades físicas são importantes para um bom funcionamento do organismo. Isso é um consenso entre os profissionais de saúde. Não falo aqui nenhuma novidade, certo? Movimentar o corpo fortalece ossos, músculos e outros órgãos, além de ajudar a liberar neurotransmissores que aumentam a sensação de bem-estar. A prática de atividade física regular é uma forma efetiva de cuidar da saúde, manter uma boa qualidade de vida e prevenir muitas doenças. Sabemos que, após a prática de atividades físicas, o corpo perde reposição de elementos essenciais, como água e sais minerais, fundamentais para a recuperação do organismo. Nessas horas, há quem opte pelos isotônicos, por sucos de fruta ou água mesmo. Aqui é o primeiro ponto da relação entre esporte e consumo de álcool. Isso porque também existem aquelas pessoas que veem na cerveja uma boa alternativa após a atividade física. É aquela famosa cerveja merecida. Um exemplo clássico que mencionei no início da aula é futebol entre amigos que depois segue para a mesa do bar. Não que isso seja um problema em si, claro, mas o que notamos é que, às vezes, quando se bebe álcool após o exercício, pode ocorrer a negligência de cuidados importantes como hidratação e boa alimentação. Já discutimos em outras aulas aqui no curso os efeitos do álcool no organismo. Estão lembrados? Consequências como a ressaca e o impacto na qualidade do sono já afetam as pessoas que têm uma rotina dita mais normal. Agora imagine o impacto que o consumo de álcool pode ter no desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Um fato muito relevante relacionado a isso é que o álcool é a droga mais utilizada por atletas, profissionais e amadores. Essa informação assinala a necessidade e importância de falarmos sobre esse assunto. Mais uma vez, recorremos a algumas hipóteses baseadas em fatores psicológicos e culturais para tentar entender isso. De uma perspectiva psicológica, atletas vivendo sob pressão em uma competição ou durante uma temporada importante de treinos, por exemplo, podem recorrer ao álcool para amenizar a tensão. Do ponto de vista cultural, o consumo maior de álcool entre atletas homens ainda é associado a uma ideia de masculinidade problemática, como já discutimos em outras aulas desse curso. Aqui é interessante notarmos que há diferenças quanto ao consumo de álcool nas modalidades esportivas. Uma pesquisa da Universidade de Washington, com atletas do ensino médio, mostrou que o uso de álcool variava de acordo com o tipo de esporte praticado, a modalidade, se coletivo ou individual, as habilidades necessárias à sua execução, como resistência, força ou técnica, e o nível de competição. Nesse estudo, foi percebido que os estudantes que praticavam esportes de resistência, como corrida e natação, bebiam menos que aqueles que faziam musculação, boxe, ginástica, artes marciais, entre outras práticas que exigem força e técnica. Uma das explicações é que as consequências do consumo, como a ressaca, refletem diretamente na capacidade física dos estudantes que praticavam essas modalidades de resistência.
trazendo consequências mais negativas aos resultados esportivos esperados por esses atletas. Por outro lado, aqueles estudantes envolvidos em esportes coletivos se mostraram mais engajados no uso de álcool. Em parte, isso se explica pela influência do entorno, os aspectos sociais, como as variadas oportunidades de consumo e socialização, pós-treinos, celebrações e por aí vai. E aqui chegamos em um ponto interessante da nossa conversa. Como o consumo de álcool afeta a performance esportiva? O álcool é uma substância psicoativa amplamente consumida. E entre os atletas não é diferente. Agora, vamos falar sobre alguns aspectos particulares dos efeitos nocivos do álcool sobre quem pratica esportes e atividades físicas. Beber antes ou durante a atividade física gera riscos no metabolismo e compromete a liberação de energia disponível do corpo para a prática esportiva. Além disso, o consumo de álcool diminui o uso de glicose e aminoácidos pelos músculos esqueléticos. Isso interfere e altera o fornecimento e gasto de energia durante o exercício. Um outro efeito é no mecanismo de regulação da temperatura do corpo. No calor, isso pode significar um risco maior de desidratação. No clima frio, uma queda da temperatura interna, o que prejudica claramente o desempenho. Após a ingestão de álcool, é preciso considerar um maior risco de lesões, já que a substância afeta as funções psicomotoras, causando relaxamento e dificuldade de concentração. Sem estar em plena capacidade, o atleta pode se contundir ou ter seu rendimento rebaixado. Outro fator pouco lembrado, tanto pelos atletas de rendimento quanto pelos praticantes mais casuais de esporte, é o uso de álcool combinado a outras substâncias. Após provas longas ou muito exaustivas, muitos atletas utilizam medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos e relaxantes musculares, entre outros. Essas drogas têm componentes que não devem ser consumidos com álcool, pois têm potenciais efeitos tóxicos para o fígado, como por exemplo o paracetamol, comercializado com o nome Tilenol e presente em remédios para a gripe, como o Vicipirena e o Simigrip. Atletas muitas vezes têm uma rígida disciplina alimentar e física. Bebidas alcoólicas em excesso podem gerar aumento de peso e também influenciar negativamente as escolhas alimentares dos atletas. O consumo abusivo de álcool também pode afetar outros sistemas e está associado ao aparecimento ou agravamento de doenças cardíacas, hepáticas e psiquiátricas. Isso causa impacto indireto na performance dos atletas. Para finalizar, podemos dizer que uma ampla variedade de habilidades psicomotoras é prejudicada. Tempo de reação, precisão, equilíbrio, coordenação complexa e a capacidade de tomar decisões mais rápidas e racionais. Todo o processamento de informações do nosso cérebro e corpo fica comprometido, lembrando que isso também depende da quantidade de álcool consumida e das circunstâncias. Para relembrar, vale assistir às aulas do nosso curso sobre efeitos do álcool no organismo e fatores que os influenciam. Você já deve ter ouvido alguém dizer que as atividades físicas poderiam até diminuir os efeitos negativos do uso do álcool, ou que beber poderia até ajudar na prática, para a reidratação, por exemplo. É preciso ter muito cuidado com essas alegações. Embora alguns estudos sugiram que a cerveja tem efeitos similares aos das bebidas não alcoólicas em relação à reposição de fluidos, outros indicam que o álcool pode afetar os níveis de hidratação antes e após o exercício. Apesar de não existir um consenso científico sobre essa questão, é importante ressaltar que o álcool é responsável pela inibição do hormônio antidiurético, o ADH, diminuindo a reabsorção de água pelos rins e aumentando a perda através da urina. Vale lembrar também que cada grama de álcool puro fornece aproximadamente 7 quilocalorias. Só para ter uma ideia, uma lata de cerveja tem o mesmo valor calórico que 30 gramas de chocolate ou uma unidade de pão francês. Ou seja, se a sua intenção é praticar esportes para perder peso, beber cerveja para se hidratar pode não ser uma boa ideia. Existem evidências de que a atividade física pode atenuar os efeitos do álcool.
estudos mostraram que as mitocôndrias, unidades da célula responsáveis pela produção de energia, aumentaram sua capacidade de metabolizar o álcool em pessoas que praticavam exercícios. Além disso, a atividade física parece reduzir os efeitos oxidantes causados pelo álcool. Outra boa notícia é que há estudos que mostram como a prática de exercícios moderados colabora com a recuperação de dependentes, diminuindo o número de recaídas e de episódios de uso nocivo. Não podemos dizer que a prática esportiva seja capaz de garantir, por si só, a prevenção do uso nocivo de álcool. Já sabemos que há inúmeros fatores envolvidos no consumo e abuso do álcool. O que podemos garantir é que, com ou sem álcool, um estilo de vida saudável passa pela prática de uma atividade física regular. Essa aula fica por aqui. Agradecemos por sua atenção e continue acompanhando o nosso curso.